Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos aprender sobre o laço de repetição for. Tá? Nós vamos entender como é que ele funciona aí por meio de uma visualização em fluxograma e vamos entender as principais partes que compõem o for. Vamos entender sobre a inicialização, a condição para que ele continue executando, bem como o passo ou alteração após um ciclo de execução. Se você quer saber mais sobre o for, especialmente na linguagem C, fique com a gente e acompanhe este vídeo aí de programação em linguagem C. Então, pessoal, vamos aqui direto para o nosso fluxograma, tá? Para entender como é que funciona um for. Nós temos o início do nosso programa, nós teremos uma inicialização, tá, de uma variável. Em seguida, nós vamos testar uma condição. Tá? Se a condição for verdadeira, ele vai executar alguns comandos internos e no final ele vai fazer um passo, tá? Ou uma alteração deste valor. Em seguida, ele volta para a condição e testa novamente se aquela condição permanece verdadeira ou não. Se ela permanecer verdadeira, ele vai de volta aqui para baixo, executa o comando aqui novamente, faz novamente um passo, uma alteração, né? Uma atualização do valor, e volta aqui para esse fluxo aqui, volta para a condição e continua testando. Exatamente essa parte aqui, né, a gente chama de laço de repetição, tá? Porque ela é uma estrutura aí que ela vai se repetir enquanto essa condição for verdadeira. Uma vez que a condição passe a ser falsa, dependendo aqui da alteração, da atualização que a gente faz, ele sai dessa repetição, pode executar algum conjunto aí de comando externo e provavelmente aí vai encerrar o programa. Um exemplo agora com alguns valores. Então nós temos o início do programa e iniciamos aqui uma variável cont de contador com o valor 0. Tá? Aí temos aqui uma condição, cont menor ou igual a 10. Então enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar o nosso laço de repetição. Aqui sendo verdadeira, aqui a gente está mandando printar o valor do contador, então a porcentagem dele é o valor do cont, então vai imprimir o valor 0. Aí a atualização no final a gente vai atualizar aqui o valor do contador, o contador vai receber contador mais 1. Então ele era 0, né? Ele vai receber 0 mais 1, 1, e ele passa a ter o valor 1. E daí ele volta aqui para o laço, né? Novamente para a condição, e aqui ele testa. Agora esse novo valor do contador, que é 1, ele é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Então ele volta aqui, executa novamente, vai imprimir o valor 1 e aqui vai atualizar novamente. Então o contador vai receber 1 mais 1, passa a ser 2. Chega no final aqui do laço, ele volta aqui para cima novamente e testa a condição novamente. 2 é menor ou igual a 10? Sim. E assim por diante, vai ser verdadeiro até que essa condição aqui seja falso. Então ele vai atualizando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ele entra novamente, porque nós colocamos menor ou igual a 10, então vai ser verdadeiro. Aí o contador aqui vai virar 11, tá? Ele vai imprimir o 10, vai virar 11 no final, e quando ele vira 11 no final, não vai atender mais essa condição, e ele vai sair então aqui, tá? Vai para falso, e nós colocamos aqui simplesmente um system pause para não finalizar o programa imediatamente, né, no dev, para que a gente visualize a saída e daí o programa vai encerrar. Vamos ver como é que funciona isso então por meio de código agora. Então temos aqui o for, tá? A estrutura geral for. Nós temos a inicialização, ponto e vírgula condição, ponto e vírgula alteração. Então aqui nós temos o nosso programa principal, o int main, iniciamos aqui uma variável contador, int cont, e aqui dentro do for nós temos exatamente essa estrutura, for, abre parênteses, inicialização, cont recebe 0, então estamos começando aí com 0, ponto e vírgula, condição, cont menor ou igual a 10, essa é a condição que ele vai executar enquanto for verdadeiro, ponto e vírgula, alteração, cont mais, que é equivalente a cont recebe cont mais 1. Então a cada final aqui, quando ele chegar no final, ele vai atualizar mais 1. E aqui dentro nós temos o print, ó, o valor do contador é porcentagem D e aqui o valor do cont. Tá? Então ele vai executar aqui o for, ele vai chegar aqui no final, vai printar o valor 0. Então ele começa com 0,
0 é menor ou igual a 10? É verdadeiro. Então ele vai entrar aqui e vai executar, vai imprimir o valor 0. O valor do contador é 0. Vai chegar aqui no final. Ao final, ele vai fazer aquela alteração que nós colocamos aqui nessa parte aqui à direita, a terceira parte. Então ele vai virar, a partir daí ele vai count, recebe count mais 1, né? O count mais, então ele vai virar 1. Tá? E daí ele volta aqui para o início do for para testar novamente, tá? A condição é verdadeira. 1 é menor ou igual a 10? É verdadeiro. Então ele entra novamente e executa. Vai printar o número 1, vai chegar aqui ao final, e chegando aqui ao final ele vai atualizar aqui o contador novamente, que vai virar 2, e assim por diante, até que essa condição aqui seja falsa. Uma vez ela sendo falsa, ele não entra no for e vai executar aqui o nosso system pause. Tá? Então nós temos aqui um exemplo, tá? Só atualizar aqui o valor para que fique igual ao exemplo. Então nós temos aqui que iniciamos o contador. Enquanto o contador, vamos iniciar ele com 0. Enquanto ele for menor ou igual a 10, conte mais, tá? E printando aqui o valor dele, e estou dando um /n aqui só para espaçar o valor, tá? Então só vou imprimir os valores diretos. Então vamos compilar. Vamos executar, e aqui nós temos exatamente como nós havíamos falado, tá? Ele vai imprimir o valor 0, 1, 2, 3, até o 10, chegou no 10, né? Ele entrou no 10, ele vai vir aqui no 11, no 11 ele não vai entrar no for, então ele não vai imprimir o 11, e vai vir aqui para o system pause. Tá? Então aqui o exemplo exatamente deste código. Vamos ver agora algumas alterações, tá, que nós podemos ter aqui em relação ao for. A primeira alteração que nós podemos ter é que a inicialização pode ser de qualquer valor. Tá? Então, a variável, tá, ela vai usar o valor atribuído então, na inicialização. A gente colocou aqui, por exemplo, no int count recebe 0, mas aqui no meio eu estou colocando for, vou querer iniciar o contador com 5, count recebe 5. E daí eu coloco todas as... Aqui basicamente a gente continua igual. Então vamos ver aqui o que vai acontecer se eu começar aqui o count com 5 aqui dentro do for na inicialização. Então, compilando novamente e executando. Então, percebam que, de fato, ele começa, como a gente colocou ali, com o 5, que foi o valor colocado na inicialização. Tá? Então, ele foi de 5 a 10. Outra condição que nós temos aqui na inicialização é que ela pode ser suprimida, ou seja, omitida. Eu não preciso necessariamente preencher algo aqui na inicialização. E a variável usará o valor atribuído anteriormente. Então aqui eu estou iniciando o count com 0 lá no começo, tá? E aqui eu não estou colocando nada de inicialização dentro do for. Eu posso, tá, suprimir. Vamos ver isso aqui com o código. Então aqui nós temos um código bem parecido. Vou aqui simplesmente apagar e não deixar nada aqui nessa parte do for. Então o count está iniciando com 0 lá em cima, mas aqui dentro do for eu não estou inicializando com outro valor. Se a gente rodar, a gente pode ver que ele utiliza o valor atribuído anteriormente, que era de fato o 0. Vamos só colocar um outro exemplo. Por exemplo, digamos que ele iniciou com o número 1. Compilando e executando, então de fato ele começa, por exemplo, com o número 1. Então com o valor que foi atribuído anteriormente. Eu não preciso necessariamente preencher dentro do for. É claro que é uma boa prática, tá? É mais fácil de visualizar, mas pode ser que vocês encontrem algum código nesse sentido aqui, tá? Então, não é obrigatório, mas é, né, de praxe, é normal utilizar. Sobre agora o passo, tá? O passo ou atualização, ela pode ser de qualquer valor, tá? Aqui, por exemplo, neste exemplo aqui, nós novamente iniciamos com 0, count recebe 0, count menor ou igual a 10, e count recebe count mais 2, tá? Então, aqui basicamente nós estamos atualizando o valor de 2 em 2. Vamos ver como é que isso funciona? Então, eu vou voltar aqui para a condição inicial, só para a gente ficar parecido aqui com o exemplo. Então, ao invés de count mais, eu vou colocar count recebe count mais 2. Vamos compilar, vamos executar. E aqui nós temos exatamente o valor aqui indo de 2 em 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante.
tá? Então, nós temos aqui o valor, tá? A gente pode fazer essa atualização de qualquer valor. A gente pode incrementar ou até mesmo, né, decrementar. A gente pode diminuir o valor, não tem problema, tá? Então, o passo pode ser de qualquer valor. A condição, voltando aqui no meio agora, a condição também pode ser suprimida ou omitida. Então nós temos aqui um exemplo, cont recebe 0, não colocamos nada aqui dentro e colocamos cont mais. Só que, tá, a ausência de condição permite que o bloco se repita indefinidamente. Se eu não tiver uma condição de parada, ele vai ficar executando. E para sair então do for, a gente pode utilizar um artifício, tá? Utilizando o if, com o if aqui, além de break ou return. Eu coloquei dentro do for um if, ó, if contador igual a 10, break. Né? Como só tem uma instrução, não preciso colocar aqui as chaves. Mas basicamente ele vai aplicar o for, e quando ele chegar aqui ele vai fazer esse break. Esse break vai liberar ele do for e ele vai vir aqui para fora. Então vamos aqui só colocar essa condição aqui. Vamos voltar. Vamos tirar a condição no meio, ó, vamos deixar vazio, e aqui vamos colocar o if. If cont igual a 10, break. Beleza, vamos compilar, vamos executar, e opa, coloquei errado aqui, cont recebe cont mais. Na verdade aqui era apenas cont mais. Então vamos compilar novamente, vamos executar. E aqui nós temos então, ó, 0, 1, 2, 3, chegou no 10, ele vai entrar no if e vem aqui no break. A gente poderia colocar um return, né? O return no caso vai sair da função, não vai nem passar aqui pelo system pause. Tá? Mas é uma possibilidade. Se nós tirarmos essa condição do if, né, e a gente compilar e executar, percebam que ele não para, né? Ele continua aqui executando ad eterno, tá? Então, se a gente não colocar nenhum laço nenhuma condição de parada, ele vai ficar executando indefinidamente. Então, esse é o cuidado que tem que ter aqui de colocar uma condição, tá? E, se for o caso, pouco também não é tão comum, mas a gente pode utilizar o break para escapar aqui, por exemplo, de um laço de repetição. Tá? Outro exemplo aqui também em relação ao passo, tá? O passo ele também pode ser suprimido. Tá? A gente não precisa colocar o passo aqui no meio, tá? na terceira parte aqui do for, mas seria de praxe, né, colocar em algum lugar. Então, por exemplo, a gente poderia colocar ele no meio das instruções. Seria uma outra maneira aqui de atualizar. Tá? Não precisamos colocar o passo necessariamente ali no for. Ele pode ser suprimido. Tá? Então, a gente pode tirar ele daqui. Vou manter aqui a função original. E aqui eu posso colocar o cont mais dentro aqui da execução, por exemplo. Então, compilar aqui novamente. Ponto vírgula, compilar novamente e executar. E nós temos aqui então, tá, novamente ele executando ali, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Então é outra possibilidade, tá? Não é novamente necessário que ele esteja aqui, mas sim, é uma boa prática, é mais fácil que ele esteja ali, né? Porque essa é a condição normal de um for, tá? E não utilizando aqui esses artifícios aqui dentro. Bem, pessoal, é isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, tá? Como é que funciona então esse laço de repetição com o for. Basicamente nós temos essa estrutura aqui no fluxograma que fica se repetindo, né? Nós temos uma inicialização, nós temos a condição principal, ela executa aqui vários códigos, no finalzinho ela faz uma atualização e ao final, né, ela volta para o início, testa novamente e fica nessa repetição até que a condição passe a ser falsa e ela saia, tá, então, desse laço de repetição. Espero que vocês tenham gostado, continuem assistindo aí a nossa playlist de programação em linguagem C e até o próximo vídeo.